mais uma aula de geografia aqui. Tamo junto, hein? E o assunto de hoje, pessoal, é agentes formadores e modeladores do relevo terrestre. As forças que criam e alteram as formas de relevo, pessoal, podem agir no interior da Terra, levando o nome assim de agentes internos, ou na superfície terrestre, levando o nome assim de agentes externos. E o que são os agentes internos? Nada mais é do que o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. E o que são os agentes externos? Vento, chuva, neve, essa variação de temperatura, uma hora muito quente, uma hora muito frio, e os seres vivos. Aqui eu coloco uma ênfase mais no ser humano. O ser humano é o ser vivo na superfície terrestre que mais a modifica ultimamente. Agora nós vamos ver de um por um a explicação para cada. Vamos começar com agentes internos. Gente, o tectonismo ou distrofismo, ele compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. E ele pode se manifestar em movimentos verticais, ou seja, de cima para baixo, levando o nome de epirogênicos, e horizontais, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, seja lá como for, levando o nome de orogênicos. Aqui, pessoal, nós vamos falar de falhamentos, que ele é ao contrário de dobramentos. Lembrem-se que os dobramentos são dobras formadas pelo movimento da crosta terrestre em sua superfície. Já o falhamento, pessoal, é quando as rochas são rígidas, muito rígidas, de tal maneira que elas acabam se partindo. E nós temos 5 tipos de falhamentos aqui. Nós temos a falha de cavalgada, a falha normal, a falha inversa e a falha de deslizamento. Sendo que a falha mais constante é essa falha normal, o próprio nome já diz. E a mais rara de você ver e ocorrer é essa falha de cavalgada, quando uma parte da crosta ela se acomoda com a parte do interior. É muito difícil de ter, existe, mas isso é muito raro de acontecer. É o seguinte, pessoal, vulcanismo agora. Chamamos de vulcanismo os fatos e os fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas. É quando um vulcão expele o magma para fora, ele entra em erupção, ele consegue expelir o magma, os gases que tem. Gente, a força do vulcão é tão grande, é tão gigantesca de tal maneira que um vulcão ele pode constituir uma nova parte da superfície terrestre, ele cria superfície terrestre. Para você ter ideia, pessoal, olhando esses GIFs aqui, conforme o vulcão vai entrando em erupção, ele vai criando centenas de milhares de quilômetros de terra nova, vinda do interior da Terra, que é o magma, né? Que quando ele atinge a água ou os agentes externos, ele vai se resfriando. Aqui, pessoal, esse GIF são das Ilhas Havaianas, são ilhas que estão em constante ação vulcânica, não é? Boa parte das ilhas do arquipélago havaiano ele foi formado por ações de vulcanismo, ou seja, foi o magma que entrou em contato com a água do fundo do leito oceânico, criando assim essas pequenas ilhotas no arquipélago do Havaí. E é o seguinte, onde é que fica localizado esses vulcões? Em sua maioria, pessoal, eles ficam localizados no Círculo de Fogo Atlântico, que são os vulcões submersos, e no Círculo de Fogo do Pacífico, que são as regiões de maior incidência de atividade vulcânica e de abalos sísmicos. E o que são os abalos sísmicos, pessoal? Eles são causados, pessoal, pela ruptura das rochas provocadas por acomodações geológicas de camadas internas da crosta ou pelo movimento de placas tectônicas que produzem ondas vibratórias que se espalham em várias direções, dando origem aos sismos. É o seguinte, esses abalos sísmicos, pessoal, é quando há uma acomodação da crosta terrestre, não quer dizer que ela se partiu, mas sim que ela está se acomodando. Ou então houve uma ruptura de uma rocha muito dura, muito espessa, criando assim essas ondas sonoras. É o seguinte, nós aqui do Brasil nós temos sorte que nós não temos, mas o pessoal que mora ali por volta dos círculos, né, que eu acabei de mostrar no slide anterior, constantemente, infelizmente, eles têm esse encontro com esses tipos de ações geológicas. E os abalos sísmicos, pessoal, eles são medidos por esse rapazinho aí, chamado sismógrafo, que ele segue uma escala chamada de escala Richter, onde o máximo é 9. E nós tivemos agora, esses últimos 10 anos, dois grandes abalos sísmicos. Um deles foi no Haiti, que chegou a 7 pontos
na escala Richter em 2010. Ele ocorreu na superfície da Terra, na superfície terrestre, fazendo com que boa parte do Haiti, ou cerca de 90% do Haiti, ficasse devastado. Até hoje ainda não conseguiram reerguer o Haiti, infelizmente. E nós tivemos também no Japão, que chegou a 8,9 na escala Richter em 2011. Eu não sei se vocês viram aquelas reportagens daquela onda, né, daquela tsunami varrendo a costa japonesa. Isso porque lá no fundo do leito oceânico, uma das várias placas tectônicas se chocou com a outra e se acomodou. Os cientistas, os geógrafos, dizem que elas se movimentaram mais ou menos 10 centímetros. Ela se movimentou 10 centímetros, ou seja, mais ou menos isso no fundo do leito oceânico. Só que isso daqui, para centenas de milhares de toneladas de água, pessoal, formou aquele tsunami gigantesco, não é? Que chegou à costa do Japão, devastando algumas cidades japonesas. Agora vamos ver os agentes externos, pessoal. É o seguinte, nós temos dois principais agentes externos, o intemperismo e a erosão. Os dois se parecem, mas têm suas características divergentes. É o seguinte, o intemperismo é o resultado da exposição contínua das rochas e agentes atmosféricos ou biológicos. Ele pode ser físico ou químico, ou seja, é quando a rocha está exposta na superfície terrestre, ela pode sofrer com a chuva, com calor, com vento e outros fatores climáticos em ação. E nós temos a erosão, que é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas como efeito de ação dos agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos. Eles podem ser erosão pluvial, erosão fluvial, erosão costeira, erosão química, glacial, fluxo de detritos, erosão eólica e movimentos de massa. Os principais agentes erosivos, pessoal, é a água das chuvas, das enxurradas, do gelo, dos rios, marés, oceanos e o vento e as atividades humanas. Esses são os principais agentes erosivos que contribuem para a modificação do relevo terrestre. E é o seguinte, pessoal, essa água subterrânea aqui é bem interessante. É a água em que o subsolo vai absorvendo, o calcário vai absorvendo aquela quantidade de água. Sendo assim, ele vai formando pequenos espaços e bolsões. Às vezes formam-se lençóis freáticos. E o que são lençóis freáticos? É a água em que está acumulada no subsolo. Provavelmente aí na sua região tenha poços artesianos, né? Poços profundos, na qual o pessoal tira água para cozinhar, para lavar roupa, etc. É esse agente, ele vai modificando internamente a Terra. Às vezes, muitas vezes, formam-se galerias de cavernas subterrâneas em que parte dela fica alagada e outra parte não fica alagada. É bem interessante de você até pesquisar na internet. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, ficam as cavernas mais lindas e belas do mundo, para você ter ideia, viu? E para a gente encerrar a nossa aula, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente se vê. Atenção na atividade. Então, gente, valeu, até mais. Show de bola. E o que vale sempre é a experiência. Não esqueçam disso, viu?